Olha o perigo de você se apressar. Olha o perigo em você colocar uma posição antes de entender o todo, ou pelo menos parte do todo. Tem gente que é assim, irmãos, afoito demais, sabe? Não consegue ouvir, não consegue perceber a questão espiritual. Tem gente que nunca vai mudar, nunca. E não é porque Deus não tenha poder para isso, não é que o Espírito Santo não queira, é a pessoa que não se deixa moldar, porque ela acha que está torto, e ela acha que ela foi chamada para consertar. Entende? Judas achou errado o ministério de Jesus. Ele achava que Jesus ia fazer uma revolução, libertar Israel do domínio romano. Já falei isso aqui na igreja. Por que de uma hora para outra Judas muda? Não foi de uma hora para outra. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que geralmente eu não falo, porque é uma coisa que falo mais em estudo. Mas deixa eu tentar falar. Atenção, obreiros. Alguns, repete comigo, alguns. De novo. Alguns, mais uma vez. Alguns teólogos, não são todos, mas alguns teólogos acreditam que Judas, ele era aquele discípulo anônimo. Já ouviu falar no discípulo anônimo? Pergunta aos irmãos aí. Já ouviu falar no discípulo anônimo? Que a Bíblia não diz quem é ele. Foi um que chegou até Jesus e disse assim: mestre, te seguirei por onde quer que fores. Isso não era cultura, irmãos, da época. Na cultura da época, sempre o mestre, o rabino, o rabi, o professor, ele é quem escolhia quem iria lhe seguir. E se você olhar a história bíblica, você vai ver que foi assim com todos. Todos eles, Jesus chegou e falou: segue-me. Só teve um que ele próprio foi que disse: eu vou te seguir. E alguns teólogos acreditam que esse um era Judas, porque não tem o registro de quando Judas passou a seguir Jesus. Não tem dizendo Jesus chegou até Judas e falou: segue-me. Não tem. Então eles acreditam que é Judas. Eu sou tendencioso a acreditar também, ainda que eu não tenha certeza plena. Está claro isso? Eu não tenho certeza plena, não posso bater o martelo, mas eu findo acreditando. Tem alguns problemas com isso. Preste atenção, irmãos. Qual é o problema? É que esse discípulo que veio para Jesus por conta própria, ele era escriba. Isso é provado, ele era escriba. É um dos doutores. Só que a favor desse pensamento é que muitos escribas trabalhavam como apontadores, pessoas que lidavam com cálculo. Por isso que alguns acham que aquele discípulo era Mateus, mas não faz muito sentido, porque Mateus foi chamado mesmo por Jesus. Jesus chegou para Mateus, filho de Alfeu, e disse: segue-me. E é interessante que Mateus cuidava do dinheiro, ele era cobrador de imposto, mas Jesus não colocou ele para tomar conta das ofertas. Colocou quem? Judas. Então, obviamente, Judas era uma pessoa estudada, era uma pessoa que sabia contas, era uma pessoa que sabia lidar com aquilo. Então, provavelmente, esse discípulo anônimo era Judas, provavelmente, ou pelo menos possivelmente. Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar uma coisa interessante, que desde o início Judas não se igualou aos outros, ele era à parte, era diferente. Se for esse o caso, se isso for verdade, repito, se for, nós conseguimos entender com mais facilidade por que Judas não se expressava para Jesus como os outros. Você vê a expressão de Pedro, você vê a expressão dos Boanerges, né? Tiago e João, os filhos do trovão. Os demais, todos eles expressam amor e adoração a Jesus. Mas você não encontra um momento Judas fazendo o mesmo.